Eu não sei se você já se deparou com uma situação como essa que eu vou narrar. Você chega a uma empresa e se depara com um quadro bonito, emoldurado, em destaque. Você chega perto para ler e nesse quadro, nessa placa, está escrito: nossa missão é, a nossa visão é, os valores desta empresa são. Fantástico, né? Você olha aquilo, caramba, que legal, quanta competência, quanto planejamento estratégico, que alinhamento estratégico maravilhoso. Fantástico, eu não tenho nada contra isso, acho até muito legal. Um quadro em um local de grande circulação, exarando a missão, a visão e os valores daquela empresa. Até aí, nenhum problema. Mas eu resolvi colocar em prática um teste bem simples, um teste que mede a efetividade dessa missão, dessa visão e desses valores na mentalidade da equipe que trabalha para essa empresa. E os resultados desse teste simbólico eu vou contar para vocês nesse vídeo. Não só vou contar os resultados desse teste, como as conclusões decorrentes deste resultado. Além, é claro, de definir o que é missão, visão e valores. Assista o vídeo até o final que você não vai se arrepender. O teste que eu resolvi colocar em prática foi bem simples, muito simples. Eu passei simplesmente a perguntar para o colaborador mais próximo ali, para o funcionário que estivesse mais próximo ali ao quadro, em uma visita, em uma prestação de serviço, eu simplesmente perguntava: você poderia me ajudar? Você poderia me informar qual é a missão, a visão e os valores dessa empresa para a qual você trabalha? Você poderia me dizer mais ou menos o que é? Evidentemente, eu não esperava que ele me respondesse objetivamente, alguma coisa decorada, não. Eu só queria uma resposta minimamente adequada. Afinal, qual é a missão, a visão e os valores que orientam a empresa para a qual você trabalha? E para minha absoluta surpresa, eu descobri que quase ninguém sabia responder. Quase ninguém sabia responder qual é a missão, qual é a visão e quais são os valores da empresa para o qual essa pessoa trabalha. Bom, isso é uma constatação triste porque eu consigo identificar pelo menos 3 efeitos colaterais ou 3 conclusões decorrentes dessa observação, tá? A primeira é que, vamos lá, se a pessoa ela não sabe qual é a missão, qual é a visão e quais são os valores da empresa para o qual ela trabalha, provavelmente ela não tem nenhum alinhamento de perspectiva, ou seja, ela não sabe se as perspectivas que ela espera para a vida dela se alinham ao que a empresa espera para a vida da própria empresa. Ela não mensurou, por exemplo, imagine que essa empresa tem uma visão do tipo: nós vamos exigir eficácia ao máximo dos nossos funcionários, tendo em vista o melhor atendimento ao cliente. Isso provavelmente significaria que essa pessoa teria que trabalhar muito, ralar muito. Vamos imaginar que a pessoa tem uma perspectiva diferente. A perspectiva dela é: não, eu quero viver uma vida tranquila, eu tenho uma filosofia de vida diferenciada, eu me esforço, mas eu não quero dar 90%, 80% do meu tempo para a empresa, eu quero uma vida mais tranquila. Então não existe esse alinhamento. E se a pessoa ela não sabe qual é a missão, qual é a visão e quais são os valores para a empresa para a qual ela trabalha, ela não teve aí a oportunidade, talvez, de fazer esse raciocínio, de imaginar se essas perspectivas, se esses desejos estão aí alinhados, tá? Até aí, bom, tá bom, vamos lá, prejudicamos o funcionário não sabe exatamente por que ele está ali ou qual é a direção que a empresa vai seguir. Qual é o outro efeito colateral? O outro efeito colateral é que, provavelmente, se as pessoas, se a equipe não consegue compreender, se ela não sabe qual é a missão, qual é a visão e quais são os valores daquela organização, bom, nós temos um problema. Provavelmente aquela missão, esses elementos, eles foram feitos em 4 paredes por uma pessoa isolada. Em alguns casos, inclusive, quando eu pergunto a mesma coisa para um gestor ou às vezes para o dono da empresa, ele também não sabe responder. Isso significa que ele fez por quê? Ele fez porque é bonito, porque um outro concorrente resolveu desenvolver esses elementos, e ele: não, vou fazer igual ao meu concorrente, porque eu visitei e vi que estava na parede, achei muito legal. Bom, olha só, missão, visão e valores não são obras de arte, tá? Esses quadros, eles não são para contemplação, para apreciação, não são, esse não é o propósito é execução, tá?
Bom, e qual é a terceira e última conclusão também negativa, tá? Qual é a terceira e última conclusão negativa? Bom, se uma pessoa fez isso isolada, em separado, tá? Ela sentou numa mesa e escreveu lá qual é a missão, a visão, os valores daquela empresa, provavelmente as outras pessoas não tiveram a oportunidade de participar desse momento de elaboração. E se isso é uma verdade, se realmente outras pessoas não participaram, como exigir que as pessoas se engajem? Como exigir que o seu time, que a sua equipe jogue o mesmo jogo em prol do mesmo objetivo, se elas não participaram da elaboração? Então, uma conclusão também óbvia dessa questão de não domínio do que é a missão, qual é a visão de uma empresa, acaba afetando aí o engajamento. Você não tem um engajamento adequado dos colaboradores, você não tem aquela motivação, você não tem aquele espírito de equipe. Tá? E como que a gente soluciona isso? Ah, Thiago, eu entendi, tá? Colocar só lá na parede não adianta, né? A gente tem que ir além, exatamente. Como é que a gente resolve isso? A gente resolve isso com algumas iniciativas bem simples, tá? A primeira delas é, quando você for elaborar o plano estratégico como um todo, ou a sua metodologia de trabalho na gestão estratégica, quando você resolver colocar a sua empresa para trabalhar em torno dessa lógica, engajada, com um grande time, todo mundo jogando a favor e tal, você precisa chamar as pessoas para participar. É claro que alguém vai dizer assim, nossa, mas a minha empresa ela tem 5.000 funcionários. Como que eu vou convocar 5.000 pessoas para participar em um processo só de elaborar a missão, a visão e os valores da empresa? Evidentemente fica inviável, tá? A não ser que você utilize alguma ferramenta, algum software, talvez até seja possível, de votação e tal. Mas talvez seja interessante simplesmente convocar as pessoas-chave, aquelas pessoas que são formadoras de opinião, líderes de equipe, que têm destaque natural do seu grupo. Tá? Então chama essas pessoas e juntos ali, entre quatro paredes, uma equipe, um time, vai elaborar a missão, a visão e vai se encarregar de engajar todo o resto. Tá? Mas somente essa etapa de elaboração não é o suficiente, porque a gente sabe que a motivação ela é decrescente. Né? A motivação ela começa no alto, está todo mundo motivado, a gente elaborou, muito legal, vamos trabalhar. E ela começa a decair com o tempo. Então você precisa também de um instrumento de mensurar, de acompanhar o desempenho, a performance das equipes ao longo do tempo. E não só acompanhar, porque naturalmente ela vai caindo, ela é decrescente. Então o que você precisa fazer? Você precisa, de tempos em tempos, ou regularmente, você precisa empreender alguma iniciativa, né, dar start, alguma iniciativa na qual você reforça essa necessidade. Você, por exemplo, faz um projeto de capacitação, junta todo mundo durante 1 ou 2 dias em um determinado lugar, um lugar diferente da empresa, na qual todo mundo debate sobre aquilo ali, quais são os rumos, o que precisa ser feito para melhorar. De tempos em tempos, a gente se reúne para ver aí o que é preciso fazer para seguir adiante e para recuperar aquela motivação. Então a motivação está caindo, você faz um evento, a motivação sobe, então você sempre está ali trabalhando para engajar o pessoal. Até porque também existe um problema da rotatividade. Então funcionários vão sair e outros funcionários vão entrar. Então você precisa estar reforçando isso para as pessoas novas, né? Para os novos talentos, as pessoas que estão chegando agora na sua empresa. Beleza? Tudo bem? Então, visto isso, a gente vai partir agora para a etapa final do vídeo, na qual a gente define, afinal de contas, o que é missão, o que é visão e o que são valores. Tá? Não só definir o que é cada um deles, como também propor algumas perguntas, algumas questões que poderiam facilitar aí a elaboração da sua missão, da sua visão e dos valores de uma determinada organização. Se uma empresa existe, né, ela provavelmente existe em torno de algum objetivo, ela tem alguma utilidade para alguém. Né? Ela pode ter uma utilidade para os acionistas, ela pode ter uma utilidade para os colaboradores, ela pode ter uma utilidade para a sociedade de um modo geral, ela pode ter uma utilidade para os fornecedores, para os clientes, enfim. Se a empresa existe, se ela está operando, ela tem uma utilidade para alguém. Isso não há dúvidas com relação a isso. Né? Agora, veja bem, embora ela tenha uma utilidade para alguém, ela tem também uma razão de existência. E a missão na verdade, a razão de existência da empresa. O motivo para o qual ela existe. É o que inspirou os fundadores dela a criar aquela empresa, a aplicar aquela solução. Então, para elaborar a missão, nós temos algumas perguntas que facilitam esse processo. Tá? Uma delas é: qual é a razão de existência dessa empresa?
Outra, qual é a utilidade dessa empresa? Qual é a utilidade que ela oferece? Qual tipo de serviço ela propõe? Ou qual tipo de solução ela propõe? Qual o foco dela? Ela vai focar em quem? Nos clientes? Nas parcerias? No crescimento? Nos colaboradores? Qual o foco dela? Qual é a essência daquela empresa? Isso é missão. Não sei se você reparou, mas quando a gente falou de missão, a gente estava o tempo inteiro olhando para o presente. Sim, presente. Qual é o presente? Qual é a razão de existência dessa empresa? Agora, quando a gente fala de visão, visão não. Visão a gente está olhando para o futuro. É como se a gente fechasse os olhos e imaginasse o que a gente quer que essa empresa seja para o futuro, né? Ela vai ser maior, ela vai alcançar novos mercados, ela vai propor novas soluções, ela vai criar novos produtos. Então, o que será dessa empresa no futuro, né? Então, a pergunta em torno da coisa de visão é uma pergunta bem simples, né? O que é que a gente quer ser no futuro? O que é que a empresa quer ser no futuro, deseja ser no futuro? E perguntas surgem daí, né? Perguntas que facilitam aí o processo de elaboração da visão. A primeira delas o que a empresa deseja ser no futuro com relação aos seus colaboradores? O que a empresa deseja ser no futuro quanto ao mercado em que ela atua? Ela deseja ser uma referência? Ela deseja ser número 1? Ela deseja entrar no ranking das maiores? O que a empresa deseja ser com relação aos seus clientes? Ela deseja ser uma referência em atendimento? Ela deseja ser uma referência em satisfação do cliente? Enfim, quais são os objetivos dela para o futuro? É importante também, no desenvolvimento da visão, determinar ou definir qual é o propósito da organização em termos de tempo, prazo, tá? Então, essa organização ela tem como visão estar entre as maiores do mundo nesse nicho. Mas ela pretende fazer isso em 5 anos, em 10 anos, enfim, tem que ter um prazo para que a gente consiga acompanhar a evolução aí desse objetivo. Bom, por fim a gente chegou nos valores, tá? Os valores, eles são o último nível aí desses 3 elementos, porque os valores eles são mais genéricos, né? Eles são mais extensos, né? Então por isso, por serem maiores, valores não é só uma coisa, a missão é uma coisa só, a visão é uma coisa só. Agora, os valores são mais abrangentes, né? E o que seriam esses valores, né? Algumas pessoas ficam com medo de falar em valores justamente por conta dessa abrangência, tá? Valores nada mais são do que os princípios que movem a conduta dessa empresa ao longo do tempo. Essa empresa ela vai atuar pautada por quais princípios, por quais valores? Ela vai se orientar para que sentido? E obedecendo quais as condutas, né? Ou quais os valores ali, os limites de atuação, né? Então ela vai atuar com ética, ela vai atuar com transparência, ela vai atuar com responsabilidade social, ela vai atuar olhando para a qualidade de vida do seu colaborador, enfim. Todos esses elementos, por exemplo, que eu citei, são bons exemplos de valores que definem, né, que balizam a conduta de uma empresa ao longo do tempo. Bom, eu vou ficando por aqui, a gente já definiu missão, visão e valores, espero que você tenha gostado. Aliás, se você gostou, por favor, dê um joinha pra gente aqui no vídeo, que isso ajuda muito, isso indica se a gente está indo no sentido certo, se a gente está propondo o conteúdo certo, um conteúdo de qualidade, né, e aplicado à prática, que é o nosso grande objetivo, o nosso grande desejo. Então dá um joinha, se não gostou também bota não gostei e tal. A gente criou um e-book, tá, a respeito de tudo isso que eu falei, um e-book e um artigo completo que você pode ver. Se você quiser, tem um endereço, um link embaixo na descrição desse vídeo para você conseguir baixar o e-book, um material PDF bem legal, bem bonito e muito bem elaborado, tá, bem formatado. Então basta você clicar no link aqui embaixo, na descrição do vídeo no YouTube, que você vai ser redirecionado lá para a nossa página com um e-book em PDF. E eu gostaria de pedir também, se você gostou desse vídeo, se você vem acompanhando ou se você caiu aí nesse vídeo pela primeira vez, que você se inscreva em nosso canal. O YouTube tem um botãozinho de se inscrever aqui no próprio vídeo, se não me engano ele fica aqui no cantinho de baixo da tela, tá? Você clica e vai aparecer o botãozinho de se inscrever, você se inscreve aí para acompanhar conteúdos novos, vídeos. A gente tem muita coisa ainda para publicar, muita coisa legal, eu acho que você vai gostar. O Instituto Montanari acredita e incentiva a sua luta pelo sucesso sempre. Inscreva-se em nosso canal do YouTube e fique por dentro das novidades.